Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Está bom esse lugar. Nós sentimos já a presença do nosso Deus neste lugar e tenho certeza que nós não sairemos da mesma maneira que nós entramos, mas nós sairemos revestidos do poder de Deus, amém? Eu quero deixar uma palavra do nosso Deus que está no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 19 em diante. Atos 16, 19 em diante. Que nos diz o seguinte: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. Até aqui no momento. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, lemos a Tua palavra neste momento, Pai, que é verdadeira, é fiel e é poderosa, Pai. Te peço neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, derramar, Senhor, da Tua presença sobre nós, mais e mais, Pai. Porque nós necessitamos de Ti, Pai, e sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai. Abençoe o Teu povo, abençoe os que estão em casa, Pai, assistindo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha revestir o Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, igreja. Então, seguindo a esse tema que o pastor tem trazido todas as quintas-feiras, sobre Ele está com você. E nós nessa noite vamos entender essa situação que passou com esses dois irmãos nossos, pregadores do Evangelho, que fizeram a vontade de Deus, que escreveram a Bíblia, inspiradas por Deus. Vamos entender algumas situações que nós, como cristãos, também passamos ou poderemos passar, como nossos irmãos passaram. Então, Ele está com você. Quando que o nosso Deus está conosco? Sempre Ele está conosco. Lá em Mateus 28, 20, Ele vai dizer o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Palavras de Jesus. O nosso Jesus está sempre conosco, em todo tempo, em todo momento. Não há nenhuma situação que Ele não possa estar conosco, só se nós não abrirmos o nosso coração e não recebermos Ele. Só assim que Ele não estará conosco. Mas se nós seguirmos a sua vontade, seguirmos os seus caminhos, Ele estará sempre conosco. Ele está ao nosso lado em todo o tempo. E é o que esses nossos irmãos passaram. Paulo e Silas passaram por situações adversas, mas o nosso Deus estava com eles. Estava em todo o tempo. Eles passaram por dificuldades? Passaram, mas o nosso Deus estava com eles. Amém? E como o nosso Deus está conosco? Ele está em nossos corações. Lá em João 14, 23, Jesus vai nos dizer o seguinte: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama e guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará,
e viremos para Ele e faremos nele morada. Deus está nos nossos corações, Jesus está nos nossos corações. E quando está nos nossos corações, está nas nossas atitudes. Quando nós temos Deus e Jesus Cristo nos nossos corações, quando cremos na sua palavra, quando entregamos tudo a Ele, os nossos caminhos para Ele, as nossas atitudes também demonstram que Ele está em nosso coração. Então, se nós amarmos a Deus e guardarmos a palavra dEle, o Pai nos amará e viremos para Ele e faremos morada em nossos corações. Ou seja, Jesus Cristo vai fazer morada. Não há outra alternativa. Se nós cumprirmos isso, Jesus Cristo estará conosco. E por quê que Ele está conosco? Porque Ele prometeu o Espírito Santo. Lá quando Jesus foi fazer a ascensão aos céus, Ele prometeu o Espírito Santo, lá em João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. Amém. Então Jesus Cristo, depois que Ele subiu aos céus, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco. Por isso que Ele está conosco, por isso que Ele está em você, Ele está em mim, porque a sua palavra é fiel, é verdadeira, é justa, não falha e não falhará. Então, continuando nesse tema, Ele está com você. Eu quero falar hoje sobre esses dois homens corajosos. Esses dois homens que se entregaram realmente a um propósito de levar o Evangelho a toda a criatura. Esses homens que desbravaram lugares difíceis para fazer a vontade do Pai. Esses homens, Paulo e Silas, que quando lemos no começo, foram presos, foram açoitados, foram ridicularizados na sociedade da época. E o subtema que eu quero deixar nesta noite para nós entrar nessa mensagem, que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. E lá no final nós vamos ver a atitude que eles tiveram, vamos ver um resultado positivo dos nossos irmãos. Paulo e Silas então foram presos por fazerem a coisa certa. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam orando e estavam passando pela rua assim, e vinha uma pessoa endemoniada e dizia: esses são filhos de Deus, mas estava perturbando a vida deles. Então Paulo expulsou o demônio da vida dela e ele foi açoitado e foi preso. Mas não estava fazendo a coisa certa? Estava fazendo bem? Estava. E é o que acontece comigo e contigo. Quando nós fizemos a coisa certa, muitas lutas, muitas coisas negativas se levantam para fazer nós desistir. Quando nós fazemos as coisas certas, o nosso adversário não gosta. O nosso inimigo, ele quer ver nós derrotados, desanimados, tristes, cabisbaixos. Quer ver nós lá no fundo do poço novamente. Então, o importante não é nós pararmos e fazermos a vontade do nosso inimigo, mas sim continuarmos e avançarmos para que nós chegamos até o propósito que Deus tem para conosco. Amém? Nós não devemos recuar. Nós não devemos entregar os pontos. Nós devemos continuar firmes, porque o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é lá no céu, com Jesus, aquele que nos salvou, que nos libertou e que tem dado vida e vida em abundância para cada um de nós. É esse Deus que nós servimos. O Deus que está conosco em todos os momentos, seja momentos bons ou ruins. Você lembra dos discípulos em alto mar? Uma grande tempestade se levantou. Ventos fortes sopraram. A água entrou no barco, mas Jesus estava ali com eles. Não importa o momento de dificuldade que você esteja passando.
Não importa a luta que você está passando, Jesus está com você. Jesus está com você, Ele vai te dar vitória. Se não der vitória aqui nessa terra, na eternidade você terá o galardão e terá recompensa por ter lutado sem recuar, por ter avançado, por ter não desistido de continuar confiando nele. Amém? Então, muitas vezes, recapitulando, muitas vezes, nós vamos ser ridicularizados, açoitados. Pode não ser do mesmo sentido, né, literal, açoitado, mas com palavras, machucados, por fazer a vontade de Deus. O Evangelho é sofrimento. O Evangelho é sacrifício. O Evangelho é dedicação, é entrega. Por isso que nós temos que seguir fielmente as palavras de Jesus. Seguir o Evangelho verdadeiro. Não seguir o Evangelho que nos agrada, mas seguir o Evangelho da cruz, do sacrifício. Porque Jesus, Ele já fez o seu ato, maior ato, que foi se entregar na cruz do Calvário. O maior sacrifício Ele já fez. E Ele exige de nós obediência à sua palavra. Obediência aos seus mandamentos. Não há regras humanas, não há regras ditadas por homens, mas as regras que estão aqui, na sua palavra. Amém? Segundo ponto, eles não se lamentaram, mas usaram das armas espirituais. Vamos seguir lá em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. O próximo. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Glória a Deus. Nós temos duas armas espirituais. A palavra do Senhor nos diz que a nossa batalha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as legiões espirituais. Então, as duas armas que nós temos, que esses homens usaram, foi oração e louvor. Esses homens oraram, esses homens louvaram, mesmo em situações muito complicadas, mesmo estando presos, machucados, com seus pés presos num tronco que dava tamanha dor por estar ali naquela posição. Mas eles usaram essas armas, continuaram orando, continuaram louvando, não recuaram, seguiram fazendo a obra do Pai, mesmo na prisão. Mesmo na prisão, eles evangelizaram os presos, evangelizaram o carcereiro, evangelizaram todos que ali estavam, com as suas orações, com seus louvores. Não importando a dificuldade, não importando aquilo que eles estavam passando, porque eles tinham certeza que se eles morressem ali, se eles ficassem a vida toda ali naquela prisão, eles estariam com o Pai na glória. Eles teriam certeza que aquilo era momentâneo, que aquela dificuldade era momentânea, e aquilo que eles estavam passando era por amor ao Pai, por amor à sua obra, por zelo, por aquilo que Jesus deixou para que eles fizessem, a missão que Jesus deu para eles, que está lá em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Eles estavam seguindo essa missão, fazendo a coisa certa, foram açoitados, foram presos, mas continuaram firmes na presença de Deus. E essa palavra, ela nos inspira nessa noite a continuar, a não desistir, a permanecer fiel ao nosso Deus até a morte, até Ele nos chamar. Porque esse evangelho, se fosse um simples livro escrito por mãos humanas, ele não teria efeito nenhum.
Simplesmente nós estaríamos lendo aqui e não tocaria os nossos corações. Mas como essa palavra tem poder, essa palavra tem poder de transformar, tem poder para levantar os caídos, tem poder para restaurar. Essa palavra é fiel e verdadeira. Por esta causa que esses homens sofreram, por essa causa que esses homens deram a sua vida, porque no final da vida, Paulo foi decapitado, mas ele tinha certeza que se encontraria com Jesus Cristo nas mansões celestiais. É isso que nós temos que entender nessa noite, que nós temos que continuar a nossa jornada, ser melhor do que ontem, amanhã ser melhor do que hoje, e sempre cumprindo os mandamentos do nosso Deus, que nos amou primeiro, que nos chamou, que nos permitiu ter a nossa vida nessa noite aqui para glorificar o seu santo nome. Amém? Seguindo em Atos 16, agora o versículo 27 em diante. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Amém. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém? Valeu a pena sofrer ou não? Valeu, né? Com certeza, eles ganharam essa alma desse carcereiro. O carcereiro que tinha machucado eles, que tinha prendido eles, que tinha feito mal para eles. Mas o interessante é que o carcereiro viu o poder sobrenatural de Deus. O carcereiro estava dormindo, mas sentiu o chão tremer. Eu imagino a cena, pode até ser engraçada. Ele despertando sem saber o que está acontecendo. E aí ele já ia puxar a espada e já ia se matar. Porque ele teria que dar conta, né, se os presos fugissem dali. Mas Deus teve misericórdia dele. Foi 2 vezes que o carcereiro foi poupado de morrer. Quando tremeu a terra e quando ele ia puxar a espada. Paulo gritou: não faça mal algum, que estamos todos aqui. E estavam ali todos os presos, juntamente com Paulo e Silas, aguardando o carcereiro se compor, né? Depois daquele tremor. O interessante é que tudo isso foi para a glória de Deus. Tudo tinha um propósito, deles caminharem até aquele local, serem presos, serem açoitados, mas o propósito final era salvar esta pessoa, o carcereiro e a sua família e a sua casa. O carcereiro que creu em Jesus, porque viu que aquele tremor era algo sobrenatural de Deus. Viu que aquele tremor era para soltar as cadeias, soltar as prisões e mostrar o poder sobrenatural de Deus. Quando Deus quer fazer algo, ninguém impede. Quando Deus quer, Ele faz tremer a terra, faz o vento virar para o outro lado, faz acalmar a tempestade. Deus faz milagres e maravilhas ainda hoje. Não só aqui na Bíblia, mas ainda hoje nós servimos a um Deus de milagres e maravilhas. É somente a gente se colocar na sua presença e pedir direção para Ele.
pedir direção em tudo que nós formos fazer, com certeza Ele estará direcionando a nossa vida para o melhor. Aparentemente, pode não ser o melhor para nós, como a gente deseja, mas no final, as bênçãos de Deus estão nos aguardando. No final de tudo, o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. No final de tudo, vale a pena ser fiel. E o carcereiro, então, creu em Deus, se entregou a Ele e perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? É muito simples. Crer em Deus. Você crê em Jesus? Crê em Deus? Amém? Então você será salvo. Se você não se batizou, se batize. Dê o nome para o batismo. Tenho certeza, se o pastor estivesse aqui hoje, se tivesse o tanque aqui cheio, já iríamos batizar. Porque o carcereiro não esperou muito tempo. Eu quero hoje, eu quero esse Deus agora. Eu não quero deixar para amanhã. Lembrando que no início, quando Paulo e Silas estavam cantando, louvando, era perto da meia-noite. Então eles entraram madrugada dentro, ganhando a alma do carcereiro, entraram madrugada dentro, batizando ele e a sua casa. Deus fez milagres e maravilhas na vida daquele homem, na casa daquele homem. Deus não tem hora, não tem dia para se entregar para Ele. Hoje é a oportunidade que você tem de se entregar para Ele. Hoje é a oportunidade que você tem de servir a um Deus que não promete riquezas terrenas, mas promete riquezas celestiais. Ele promete uma casa, uma morada celestial para cada um de nós. Porque esse mundo vai passar, as dores, as tristezas vão passar. E tudo que nós temos é a esperança de se encontrar com o nosso Deus. Assim como esse carcereiro que creu em Jesus, esse carcereiro que se entregou a Jesus, esse carcereiro que levou a sua casa juntamente com ele a se entregar a Cristo. Esse carcereiro, ele com certeza, se ele foi fiel até o fim, ele está no seio de Abraão, descansando, esperando a ressurreição. E nós temos essa esperança daqueles irmãos também que já partiram, daquelas pessoas queridas que partiram e que estão aguardando o chamado. Tenho certeza que esse dia está próximo. Tenho certeza que tudo está se encaminhando para que Jesus venha nos buscar, nos tirar deste mundo de tristezas. Então, amados, o mais importante é ser fiel até o fim. O mais importante é se entregar a Cristo todos os dias, sem pensar muito, se entregar, se jogar nos rios do seu Espírito, para que nós possamos cumprir a sua vontade e o seu querer. Nós não devemos recuar, retroceder, mas temos que avançar, porque muitas almas estão perdidas, nos esperando. Assim como Paulo e Silas ganharam essa família para Cristo, e os que estavam ali presos também foram evangelizados. Deus tem um propósito com cada um de nós que está aqui nessa noite. E as almas que Ele tem preparado para mim e para você, elas estão nos aguardando. Nós devemos cumprir com esse chamado. Mesmo que doa, mesmo que sofra, mesmo que a gente sofra, que sofra perseguições, sofra traições, mas vale a pena ir até o fim por esse evangelho verdadeiro. Se fosse qualquer coisa, esses irmãos não teriam se entregado até a morte por esse evangelho. Se fosse qualquer coisa, esse livro já teria sido abominado da terra. Mas não, esse evangelho é o poder de Deus.
E Deus conta com cada um de nós para que possamos anunciar este evangelho para toda a criatura, para todas as pessoas desta cidade, dos arredores, seja onde for. Jesus conta comigo e contigo. Que possamos ser missionários em nosso local de trabalho, missionários aonde nós formos, quando nós viajarmos, nós possamos ter uma palavra de Deus para entregar para aquelas pessoas que precisam. Jesus, Ele espera que cada um de nós se entreguemos verdadeiramente a Ele. Amém? Se coloque na presença de Deus nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado, nós chegamos mais uma vez na Tua presença, Pai. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, o Teu poder sobre cada um de nós nessa noite, Pai. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e que possamos cumprir com o Teu chamado. Que nós possamos, Senhor amado, continuar firmes na Tua presença. Que nós possamos continuar, Pai, sem retroceder. Que nós possamos avançar na Tua obra. Que possamos ganhar muitas almas para o Teu reino, Pai. E quando o Senhor nos pedir as almas, que nós possamos, Pai, estar com todas. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Reveste-nos com Teu poder, com a Tua unção nessa noite, Pai. Que o Senhor venha renovar o chamado, o propósito, Pai, nos corações de cada um de nós, Pai. Que possamos sair daqui renovados pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode chegar até a frente, para quem quiser, quem puder se chegar até aqui à frente. Estaremos orando todos juntos.